a criação da aplicação de gráfico, ela é idêntica à criação da consulta, porque o gráfico, ele é também uma consulta, né? Ele é, na verdade, um resumo em forma gráfica. Então, a gente tem um resumo, que é um resumo em forma de tabela, e a gente tem um resumo em forma gráfica, que é a aplicação de gráfico. Tudo, na verdade, faz parte da consulta. Dentro da aplicação de consulta, a gente viu ontem que um dos módulos é o módulo de gráfico. Então, você pode criar um gráfico também dentro da consulta. A gente separou o gráfico da consulta desde a versão 8, já com o objetivo de dar mais liberdade para essa aplicação, para que você possa criar somente gráficos sem estar tão atrelada a uma consulta. O mesmo a gente está fazendo agora na versão 9 com o resumo, como a gente viu ontem. A aplicação de resumo está completamente independente da consulta. Acredito que o próximo passo seja também que ela seja separada, que você possa criar resumos separadamente da consulta, que não precise criar uma consulta para poder ter um resumo. Então, a gente viu todas as funcionalidades novas da consulta, está tudo incluído também no gráfico, a parte do filtro, a parte da questão dos campos, das novas totalizações. Então, a gente vai detalhar mais nas funcionalidades do gráfico em si, ok? Vamos lá, vou selecionar aqui essa tabela de vendas. Aí ele gera aqui para mim o SQL. A gente viu ontem que todas essas opções aqui são novas, né, de seleção de campos e tabelas. Então, vou criar aqui. E temos a parte de criação do gráfico em si. Na versão 8, a gente tinha dividido a parte de dimensões e métricas, e a gente criava separadamente. Então, o que a gente fez agora na 9? A gente compactou as duas telas em uma só, porque aí você vai arrastar aqui os campos para as dimensões e para as métricas, tá? Dependendo aí da forma que você vai criar o gráfico. Então, vamos criar aqui primeiramente um gráfico com categoria, data. Vou colocar aqui a data mais de uma vez, a gente viu que podemos agora arrastar mais de uma vez. E aí vou colocar aqui ano e aqui mês, idêntico com o exemplo que a gente fez na consulta, tá? E aqui eu vou colocar métrica de vendas, lucro e custo, por exemplo. Ou então eu posso usar, ao invés de usar 3 diferentes, eu posso usar a mesma também, por exemplo, vendas 2 vezes. Em uma delas eu escolher uma totalização, soma, e na outra escolher outra totalização, máximo, por exemplo. A gente viu que a gente pode também agora arrastar o mesmo campo mais de uma vez, desde que a gente esteja utilizando totalizações diferentes, certo? Essa opção aqui que a gente tem no gráfico, não tem na consulta, é para você selecionar quais métricas ou dimensões vão já estar dentro do gráfico no momento que ele for executado a primeira vez. Então, se a gente executar o gráfico dessa forma aqui, ele vai aparecer com 3 métricas e 3 dimensões. E, na verdade, a ideia do gráfico é que você possa fazer uma configuração dinâmica dentro do gráfico. Então, você já seleciona aqui o que ele vai gerar de primeira, e dentro do gráfico o usuário final vai poder fazer ali um jogo ou uma configuração dinâmica com esses campos. Então, como é que a gente faz? Por exemplo, eu quero que ele gere com 2 dimensões, categoria e venda, e eu vou desabilitar aqui. Então, ele vai gerar com esse campo disponível, mas ele já não vai estar na primeira visualização. Mesma coisa eu vou fazer com a métrica, eu vou deixar somente com o total de vendas, certo? Então, ele vai gerar com essas 2 dimensões e essa métrica, e dentro do gráfico eu vou poder dinamicamente jogar com esses outros 3 campos, ok? Então, a gente tem aqui a opção de ordenação, também igual a da versão 8, a gente não mudou nada, filtro, e aí esse filtro aqui tem uma diferença, vou falar para vocês dos outros filtros, e gráfico, certo? Com relação aqui ao gráfico, eu vou já mudar o tipo. Eu não quero que ele seja combinação, eu quero que ele seja coluna 2D. Eu também posso mudar esse tipo dinamicamente, certo? Ele me trouxe uma opção de agora selecionar se o gráfico vai ser analítico ou sintético. Isso antes não estava disponível no gráfico, agora está disponível aqui. Então ele gera por default como sintético. Vou mostrar também para vocês a diferença entre analítico e sintético. E aqui na configuração dos gráficos eu tenho algumas outras configurações também interessantes, que são os tipos de gráficos que eu vou deixar disponível para o meu usuário final, né? Deixa eu só habilitar aqui esses 2 novos. E se eu quero que ele seja responsivo, certo? A opção de responsividade do gráfico já estava disponível já na V8, a gente manteve igual na V9. Isso aqui é interessante porque, por exemplo, a gente está fazendo uma atualização agora para o ScriptCase 9. Então, você tem aí um sistema que você vai atualizar para o seu cliente, de repente você quer disponibilizar as novidades, você também pode fazer que nem a gente, cobrar para que ele tenha acesso às novidades. Então, você pode dar só o docinho lá, dizer, ó, tem essas opções aqui, mas para você está desabilitado, porque você ainda não tem a atualização do seu sistema, enfim. Então, você pode colocar aqui quais os gráficos vão estar disponíveis ou não dentro da aplicação gerada, certo? Então, vamos executar aqui esse gráfico para a gente ver como é que ele ficou. Então, a gente gerou, como eu falei, com
duas dimensões e uma métrica, né? Duas dimensões significa que eu tenho categoria e data. Então, se eu navegar aqui, eu vou ver a data, ele deixou lá por ano. Eu deixei lá por ano. E aí, a métrica é justamente a quantidade de venda. Se eu combinar duas métricas, ele vai combinar uma de um lado, outra do outro, e eu vou ter um gráfico combinado, como a gente já tinha também na V8. E aquela coisa que eu estava falando para vocês dos campos. Estão aqui todos os campos. Então, o que está selecionado aparece aqui embaixo e os disponíveis em cima, certo? Então, eu posso depois jogar aqui um outro campo e aí automaticamente ele vai fazer aqui para mim a combinação, certo? Então, aqui só para a gente visualizar o gráfico normal, a gente tem aqui os tipos de gráfico, a opção de você selecionar dinamicamente, ele já deixa desabilitado os gráficos que não pode utilizar com essa configuração, e aí eu vou falar para vocês como habilitar cada um desses gráficos, mas aí o usuário final aqui já vai ter somente as opções possíveis para essa combinação de dimensões e métricas. Ok? Como vocês podem ver, a gente também selecionou, colocou novos temas, vou falar também sobre os temas dos gráficos. Mas aí, voltando aqui na nossa configuração, eu falei para vocês com relação à configuração sintética e analítica que a gente tem aqui, certo? Então, qual é a diferença dessa questão do sintético e analítico? Quando eu gerei, ele gerou já sintético, ou seja, eu tenho categoria, deixa eu só modificar aqui uma coisa, vou tirar esse aqui, vou colocar para mostrar esse ao invés desse. Ok, então ele gerou a categoria e aí ele está sintético. Mostra só a categoria, somente quando eu clicar e navegar na categoria é que ele vai mostrar a outra dimensão, né? Que no caso é a data, certo? Se eu quiser que tenha as duas informações no mesmo gráfico, aí ele muda para analítico. E agora eu posso configurar isso tanto lá quanto aqui. Então a gente habilitou aqui essa opção de usar Drill Draw, e aí a gente pode colocar aqui, ele está habilitado como usar, mas aí eu posso desabilitar. E aí ele mostra aqui o gráfico analítico. Então, aquele anterior é o sintético e esse é o analítico. A diferença é que no analítico ele mostra as duas dimensões no mesmo gráfico, certo? Isso é possível se eu tiver somente uma métrica, porque se eu tiver duas métricas, ele só pode ser sintético, porque com duas métricas eu não posso colocar o analítico e sintético, porque fica duas métricas e duas dimensões. Então, se eu tiver duas métricas, ele vai obrigatoriamente ser sintético. E aí eu posso navegar aqui entre as métricas e as dimensões, certo? Ano de sales. Deixa eu voltar aqui. Usar Drill Draw. Ok, agora ele ficou aqui da forma que eu queria, que era categoria e depois mês para cada categoria, certo? Essas opções de configuração que você mostrou podem ficar padrão? Podem sim. No caso, se você vier aqui na parte de valores padrões, tem aqui algumas opções que você pode configurar para o gráfico. Mas essas opções que eu configurei aqui na parte de essa coisa do desktop e de vir esses dois gráficos, isso aqui eu acredito que já vai sair padrão na própria versão. Porque aí são a gente colocou alguns gráficos novos, que foram dispersão, bolha, gauge semicircular, gauge linear, pirâmide 2D e funil 2D. Esses são gráficos novos da V9. Então, você pode aqui, ele já vai vir tudo marcado. Isso aqui é porque nessa versão que eu instalei não está vindo, mas essas opções que eu marquei default já vem, certo? Então, vamos lá, continuar aqui. Como vocês sabem, a gente utiliza a biblioteca, a gente sempre divulga isso, a biblioteca que a gente utiliza para criar os gráficos do ScriptCase é uma biblioteca chamada Fusion Charts. Fusion Charts. Essa biblioteca é uma biblioteca paga, mas a gente tem uma licença de distribuição ilimitada, então vocês não precisam comprar, vocês podem utilizar. O que a gente fez foi habilitar mais opções dentro da interface do gráfico, certo? Então, tem muita gente também, alguns clientes que eu conheço, inclusive o nosso parceiro Avante de São Paulo, eles têm um curso que ensina como manipular a biblioteca. Qual é a vantagem de você manipular a biblioteca diretamente? Você pode criar e customizar outros tipos de gráfico ainda que não estão disponíveis no ScriptCase. O nosso objetivo é sempre ir crescendo com a aplicação de gráfico. E ela agora na versão nova já ficou bem mais completa, né, como vocês podem ver. Mas ainda assim, se vocês tiverem curiosidade, quiserem aprender um pouco mais, é uma biblioteca muito poderosa de criação de gráficos e ela está disponível gratuitamente no ScriptCase. Você pode utilizar também na aplicação Blank, por exemplo.
certo? Então, dando continuidade aqui aos nossos gráficos, ainda falando sobre os tipos de gráficos, a gente tem outros tipos de gráficos que eles só vão estar disponíveis com configurações específicas. Então, como a gente vê aqui, por exemplo, deixa eu fechar aqui essa opção, tipos de gráficos. Os gráficos de dispersão e bolha, que são dois gráficos novos, né? O de dispersão, por exemplo, ele precisa ter pelo menos 2 métricas. Então, se a gente vier aqui colocar 2 métricas e for visualizar lá no tipo de gráfico, o de dispersão já vai estar disponível, certo? Que aí você vai ver o gráfico de outra forma, e dependendo do caso, aí, esse caso desse exemplo que a gente está dando, talvez não se aplique muito bem. Mas aí um outro detalhe é o gráfico de bolha. O de dispersão precisa de pelo menos 2 métricas, o de bolha precisa de pelo menos 3 para fazer a comparação. Então a gente pode colocar aqui mais uma e aí a gente vê que ele já automaticamente é habilitado, certo? Então você vai poder utilizar esses gráficos nessas condições. Então isso tudo também a gente colocou na documentação com mais detalhes para vocês consultarem se necessário. Então vocês viram que automaticamente ele foi ficando habilitado, o dispersão já ficou desabilitado aqui. E aí mesma coisa, por exemplo, para o gauge, ele também tem suas especificidades, certo? O gráfico de gauge é um gráfico muito específico, que ele faz uma comparação entre intervalos. Então, por exemplo, a gente tem aqui no suporte os tickets, e aí a gente tem tickets que são prioridade, aí tem os níveis, né, de prioridade, e aí a gente tem um gráfico de gauge, que ele mostra aqui a quantidade de tickets que que estão atrasados, ou que estão em dia, ou que estão respondidos. Então, é um exemplo, certo? Eu vou abrir aqui uma outra aplicação que eu tenho de exemplo, vou mostrar para vocês. Aqui a gente já tem uma configuração certinha para mostrar para vocês. Ó, isso mesmo, ok. Então esse aqui é o gauge linear, certo? Pronto, então qual é a ideia do gauge? É você ter os intervalos. Aqui a gente colocou vários intervalos só para ilustrar. E aí os intervalos eles podem ser em valor ou em percentual. Então você pode ter, por exemplo, uma meta. Então você tem 100% da meta. Se for até 30% está ruim, de 30% a 70% está médio e de 70% a 100% está bom. Então você pode botar vermelho, amarelo e verde. E aí, de acordo com o valor, né, que é a métrica, o ponteiro do gauge ele vai estar ali indicando se está bom ou se está ruim, certo? Então a ideia do gráfico de gauge é essa. E a gente tem 3 tipos de gráfico de gauge, que deixa eu mostrar aqui na parte de tema que dá para a gente visualizar. O semicircular, que é esse aqui, aliás, o circular, que é o círculo inteiro. A gente tem o semicircular e tem o horizontal, que é esse que a gente está vendo. Então, como vocês podem ver aqui nesse horizontal, a gente colocou, cadê ele aqui, vários intervalos, tá? E aí esse intervalo a gente tá, somente para o gráfico de gauge, ele vai liberar aqui essas opções dos intervalos. Dentro de gráficos, aqui, ele vai liberar essa opção de intervalo de dados. Então, você pode marcar usar intervalo, e aí você vai adicionando aqui os intervalos de acordo com o seu exemplo e com a sua necessidade. No caso aqui, você pode colocar o valor em valor mesmo ou em percentual, certo? Aqui a gente definiu vários intervalos e colocou uma cor, aquilo que eu estava falando para vocês. Pode colocar o primeiro intervalo vermelho, o segundo amarelo, o terceiro verde, e aí ele vai marcar lá dentro do intervalo de acordo com cada valor, certo? Então, isso aqui é o gráfico de gauge. Deixa eu fechar aqui, só foi para mostrar para vocês esse outro projeto que já estava pronto aqui do John. Fechar Fusion Chart, voltando aqui. Eu já falei, então, só recapitulando, da forma da gente criar aqui as dimensões e métricas, dos tipos de gráficos. Eu vou mostrar para vocês agora os temas, ok?